Olá empresário, olá futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Se você não sabe ainda, os vídeos eu deixo no YouTube, os áudios você pode ouvir aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras plataformas em formato de podcast. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para vocês como é que você pode começar uma semana de maneira mais produtiva. Para a gente que é empresário, para você que deseja se tornar um empresário, você sabe que tempo é uma das coisas mais preciosas. E se você quer dividir muito bem o seu tempo, não só para ter uma semana, né? Ou seja, ao longo dos dias da semana, poder ter mais produtividade, mas iniciar com o pé direito, né? Para você poder, inclusive, fechar com o pé direito também a sua semana, você precisa começar com toda energia. Segunda-feira é um dia para muitos bastante complicado, muita coisa incerta às vezes, muitos planos por fazer, e aí a gente precisa iniciar a semana com esse pé direito para já dar a largada no sentido de ter o máximo de resultado que a gente deseja. Então, vamos falar sobre esse tema. Roda aí a vinheta e eu já volto para comentar para vocês como é que você pode iniciar a sua semana de maneira mais produtiva. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, produtividade para nós empresários é uma palavra muito importante. A gente precisa começar uma semana bem, às vezes a gente quer desenvolver atividades que, para sair do operacional, né? Às vezes a gente quer e precisa liderar muito bem as pessoas, gerir muito bem os nossos processos, fazer, né? Voltar na pirâmide para cima e ter momentos específicos para participar da empresa como dono, porque muitas vezes a gente fica lá nas atividades operacionais na maioria do tempo, né? E ficar nas atividades operacionais só vai fazer com que você não seja um bom gestor, não seja um bom líder e não seja também um empresário, não tenha, né, a possibilidade de dedicar tempo para ser empresário. E aí ter eficiência, eficácia, produtividade, né, são palavras que a gente precisa utilizar o tempo inteiro. A gente quer dar conta de um volume maior de atividades e também fazer atividades que a gente já faz de maneira mais simples, mais rápida, mais objetiva, né? Porque só assim a gente vai aumentar a produtividade, fazendo mais rápido e fazendo mais, né, um volume maior de atividades. Só que muitas vezes também a gente não consegue delegar, né? E a gente quer pra gente porque a gente tem um know-how, é a gente que sabe fazer, do nosso jeito que fica certo, e a gente acaba não conseguindo trabalhar essa parte da delegação, que eu vou falar, inclusive, em vídeos mais para frente, que também é muito importante. A gente precisa aprender a delegar. Nesse videocast de hoje, eu gostaria de trazer aqui 6 dicas que eu utilizo para mim e que eu acho que possam ser válidas também para vocês, não só para vocês terem uma semana, né, em si mais produtiva, mas começar a semana com o pé direito. Eu acredito que para muitos empresários a segunda-feira é crucial, né? É ela que vai te motivar, é ela que vai dar, né, aquele start ali nas principais atividades que você já vai visualizar a semana, já vai saber o que você tem que fazer. Então, uma das primeiras coisas, né, que eu faço, anotado aqui, a minha colinha aí, é o meu cronograma mensal, que inclusive está aqui do meu lado, na parede. E é lógico que tudo que é visual, né? Eu uso muitas atividades visuais aqui, muitas ferramentas visuais. Meu mapa estratégico está ali, meu funil de vendas está aqui, meu cronograma, minha agenda, tem uma série de indicadores aqui na minha parede. Enfim, eu gosto de ter coisas visuais. Obviamente tenho tudo no computador também, mas para tomar decisão mais rápido, para fazer uma troca, para me ajudar a pensar, eu escrevo muito, né? Aí cada empresário tem a sua maneira melhor de trabalhar, né, para si próprio. Mas a primeira coisa é você fazer um cronograma mensal.
Por quê? Porque pelo menos para o mês, se você puder ter um cronograma até trimestral, né? Eu gosto de fazer o do ano inteiro. Lá em dezembro do ano passado eu fiz o meu cronograma, né? Que eu chamo, faz parte do planejamento estratégico, planejar o ano, e aí eu faço um cronograma anual, e aí todo mês eu coloco as principais atividades, as datas que são importantes para mim, as datas comemorativas para a empresa, aniversário de clientes, os mais importantes, enfim, tem uma série de coisas que eu já planejo para o ano inteiro. E aí eu vou acertando a cada trimestre, né, fazendo uma revisãozinha, para que eu já tenha uma visão mais de médio prazo. E pelo menos a visão do mês eu preciso ter para eu saber o que eu vou fazer, né, em cada semana. E depois, no segundo ponto que eu vou falar daqui a pouquinho, para detalhar aquilo que eu vou fazer ali durante a semana. Então, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é ter uma visão, né, de curto prazo, que é o mês. Se você tem uma visão de curto prazo, se você sabe o que vai acontecer na sua empresa de maneira macro, como um empresário, ou seja, lá com a pessoa que cuida da empresa, né? A pirâmide empresarial ela tem 3 níveis. O seu nível como empresários, com você, seus sócios, caso você tenha. O nível de gestores, que muitas vezes você também é gestor de um ou mais processos. E o nível dos colaboradores. Pelo menos esses 3 níveis qualquer empresa tem. E você precisa trabalhar nesses 3 níveis. A gente, como empresário, muitas vezes, que é o meu caso, inclusive, por trabalhar sozinho, só com prestadores de serviços e fornecedores, você trabalha nos 3 níveis, né? Ora eu sou dono, ora eu sou um gestor, ora eu sou um colaborador. Mas se você tem colaboradores, se você tem gestores, você precisa distribuir essas atividades nesses 3 níveis. Vou vir falar também sobre esse assunto num próximo vídeo. E aí, tendo um cronograma mensal, você vai poder planejar tudo aquilo, né? Depois eu vou falar um outro ponto aqui que vai linkar com tudo aquilo que a gente está falando aqui, vai resumir. Inclusive, fazer esse link exatamente de um tema com o outro, de uma dica com a outra. Esse cronograma mensal é que vai te dar essa visão de curto prazo para que você tenha condições de saber semana a semana o que está por vir, para você se preparar com mais detalhes, para nada te pegar de surpresa. Obviamente a gente nunca sabe as atividades corretivas, né? Se vai queimar o seu ar-condicionado, se você vai ter que parar alguma coisa para pedir para arrumar ou para chamar alguém. Nada disso a gente tem previsibilidade, mas como previsibilidade é uma palavra muito importante, então eu preciso ter um cronograma mensal para saber semana a semana o que está por vir. Então a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é um cronograma do mês para você ter uma visão dia a dia, semana a semana daquilo que está por vir na sua empresa. A segunda coisa que eu te aconselho a ter é uma agenda da semana. E aí somente a semana. No cronograma você tem uma visão macro, né, uma visão empresarial. Na agenda você tem uma visão de gestão do nível 2 e às vezes até do nível 3, dependendo do que você queira, né? Você pode ter uma agenda visual, eu utilizo o celular para colocar a minha agenda ali, e aí todos os dias eu tenho vários clientes que são fixos, eu atendo naqueles respectivos horários, naqueles dias, então tá lá na minha agenda, inclusive meu celular apita ali para me falar o que está por vir. E aí essa agenda semanal é onde eu vou colocar efetivamente os detalhes, né? O que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, em qual horário eu vou fazer cada coisa. Aí é o nível de detalhe já do nível 3, né, da pirâmide, para que eu saiba com quem eu vou estar fazendo o que, de forma que eu tenha uma visão da agenda. Eu, Gevandro, faço a minha agenda, né, o meu cronograma do mês eu sempre faço ou na última semana do mês anterior, ou logo na primeira semana do mês, para que a agenda eu possa fazer todo domingo. Domingo é um dia que, para mim, geralmente eu invisto ali alguns minutos para eu pensar na minha próxima semana. Já acostumei a fazer isso desde que eu era consultor, porque eu tinha que já viajar na segunda-feira. Então essa rotina, vamos dizer assim, de preparar a minha vida, a roupa que eu vou vestir, uma série de coisas eu já faço no domingo. É uma rotina que eu sempre tenho. E aí eu penso ali, meia horinha na agenda, olho o celular, vejo o que está planejado, dou uma olhada no meu cronograma, ver se tem alguma mudança para fazer, mas eu te aconselho a ter uma agenda. Tem gente que gosta da agenda no papel, tem gente que gosta da agenda no computador, tem gente que gosta da agenda como eu no celular, mas tenha uma agenda, que é o detalhamento do que está no seu cronograma mensal para você fazer algo de forma organizada e ter tudo certinho ali. A terceira dica que eu vou te dar, que agora vai começar a linkar um ponto com o outro aí, é organizar suas atividades por grupo.
Se você está fazendo atividades de marketing, por exemplo, escolha um dia ou 2 dias, não sei como é que é o seu volume de atividades, né? Mas faça todas as atividades que têm a ver com o mesmo tema, por exemplo, seja venda, seja marketing, salvo se você estiver atendendo um cliente, obviamente você não vai prever sempre, a não ser que for, como eu, prestação de serviço, se você souber o horário que você vai atender o cliente, aí ok, você vai conectar com o seu horário com o horário do seu cliente. Mas procure organizar suas atividades por grupo, né? Na segunda-feira, como eu estou gravando agora esse vídeo, é o dia que eu pego para fazer todas as minhas atividades administrativas, burocráticas, por exemplo, de marketing, gravar os meus vídeos, fazer os podcasts, as thumbnails, subir os vídeos, agendar para a semana toda, saber que posts eu vou fazer, já cuidar do meu financeiro, já saber que eu tenho que pagar essa semana, já saber o que eu tenho que receber, todas as atividades, entre aspas, administrativas, né, dos processos aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, eu faço na segunda-feira. É o dia que eu utilizo as minhas horas para fazer tudo que envolve a empresa, que não é literalmente a atividade que está ligada com os meus clientes, salvo algumas reuniões de venda. Hoje tem gravação, por exemplo, do podcast, do videocast Papo de Dono, e aí a gente vai fazendo, né, esses agrupamentos de atividades para que você possa usar, por exemplo, 3, 4 horas para fazer tudo de uma vez, para você não picar a sua semana e ter que parar de novo para fazer um pedacinho daquilo, aí no outro dia você para de novo para fazer mais um pouquinho daquilo, no outro dia você para de novo. Isso atrapalha a sua produtividade e faz com que você perca tempo, né, até na sua cabeça, de ter um volume maior de paradas. São essas paradas, são esses momentos que você troca o seu foco por um foco em fazer uma atividade picada, né, que faz com que você perca a sua produtividade ao longo da semana. Então, faça atividades por grupo, por bloco, né? Tem pessoas que chamam, a palavra em inglês que a gente usa é batch. Faça essas atividades por grupo, para que você, ao organizar suas atividades dessa maneira, você consiga tirar mais resultados, né? Fazendo tudo de uma vez, já termina, já agenda, já faz o que você tem que fazer e vai para um outro grupo até de atividades para você ter a produtividade que você deseja. Essa é a minha terceira dica. A quarta dica é fazer logo no início da semana a reunião com o seu time, né? Que é a reunião que eu chamo de reunião semanal. É tão importante essa reunião, pessoal, que tem gente que simplesmente não faz. Esquece, semana faz, semana não faz, faz uma vez só por mês. Gente, a reunião semanal é onde você vai motivar o seu time. Você quer que as pessoas trabalhem motivadas, não quer? Você quer que ter o resultado, que cada um se engaje, que cada um já comece a semana muito bem. A mesma coisa que você quer para você, você tem que querer para o seu time, você tem que querer para os resultados da sua empresa. E se você começar uma semana com o pé quadrado, o pé esquerdo, aí, vamos dizer assim, as coisas não vão acontecer. Já na segunda-feira que é o momento de você já entrar motivando o seu time, sabendo o que vai acontecer, falando algo que veio da semana passada, se aconteceu alguma coisa inclusive de ruim, bora lá esquecer isso, mudar, fazer aquilo que está predestinado para a gente fazer, está planejado, distribuir novas tarefas. Se você já pensou com antecedência, como eu faço no domingo, você já consegue chegar na sua empresa, como eu cheguei aqui hoje, já fazer meia dúzia de ligação e já fazer, meu prestador de serviço, faça isso aqui, o outro está precisando fazer isso lá, como é que está essa atividade aqui, como é que está rolando aquele projeto. Já entrei em contato com pelo menos umas 6 pessoas antes de gravar esse vídeo aqui, para poder iniciar a minha semana, né, já sabendo o que eu estou fazendo, olhando a minha agenda e planejando, né, de forma mais micro, de segunda a sexta-feira, todas as minhas atividades. E reunir com o seu time, falar com ele, mostrar o que está previsto para a semana, fazer com que as pessoas saibam efetivamente aquilo que é prioridade, aquilo que não é. É muito importante para você já poder se localizar, já poder saber se você vai ter algum problema, porque se na segunda-feira talvez alguém faltou, talvez alguém ficou doente, talvez vai ter que mudar alguns planos. Se você não bate um papo, não sabe o que está rolando e também não motiva as suas pessoas para aquela direção que você quer dar, talvez tenha um evento, alguma coisa que você queira fazer, uma campanha que a sua empresa esteja fazendo nessa semana, você vai perder a oportunidade de compartilhar isso com o seu time. E aí, não ter a energia de todo mundo na mesma vibe sua, que com certeza você deve estar com toda a energia. E afinal, a empresa é sua, então bora lá com muita energia. Outro tema que você deve linkar, né, que dentro da sua organização das atividades em grupo, fazendo a sua reunião
E na sua agenda semanal, né, ou seja, o tema 2 que eu falei, o 3 e o 4, é linkar essa quinta dica, que é pensar por processos, tanto na hora que você vai fazer a sua agenda, tanto na hora quando você vai reunir com o seu time, quanto na hora que você vai organizar suas atividades. Pense por processo. A sua empresa deve ter aí 5, 6, 7 processos. E os processos são padrão, né? Processo operacional. Se você produz um produto, é a produção. Se você atende um cliente, um prestador de serviço, é o atendimento. Se você tem varejo, é o atendimento ali na porta, né? Ou dentro da sua empresa. Enfim, cada modelo de negócio tem um processo operacional. Financeiro e contábil, vendas e pós-venda, gestão de pessoas, marketing. Então, pense a sua agenda, pense a sua reunião com o seu time por processos, porque fica muito mais fácil você olhar para cada processo e ver se você está cuidando de cada um, né? Eu chamo cada processo de uma empresa de um pratinho que a gente tem que rodar. Nós somos os malabaristas e eu não posso deixar cair o pratinho ao longo da semana. Então, que horas eu rodei marketing, que horas eu rodei vendas, pós-venda, que horas eu rodei o operacional, que horas eu rodei o financeiro. Eu tenho que rodar todos os pratinhos ao longo da semana. Que momento eu vou rodar qual pratinho? Eu tenho que me planejar para isso, por isso eu fiz o cronograma, por isso eu faço a minha agenda semanal, por isso eu organizo as atividades em grupo e por isso eu comunico com o meu time, inclusive por processo, para que meu time, trabalhando processualmente, possa dar os resultados que a empresa precisa. Então, pensar por processo para organizar a sua semana é uma das coisas que vai facilitar. Será que eu estou cuidando de cada um desses pratinhos? Quando é que eu estou fazendo marketing? Será que o volume, inclusive, de atividades de cada uma desses processos vai dar o resultado que eu quero? Porque às vezes eu estou fazendo muita atividade ao longo da semana, depois que eu acabei de fazer ali a minha agenda. Nossa, tem atividade demais aqui, operacional. Mas cadê as atividades de venda? Cadê o marketing? Cadê o financeiro? Que horas que eu estou cuidando de cada pratinho? Se você quer ter resultado, muito provavelmente o operacional, marketing e vendas vai ter que estar com um volume muito maior de atividades aí. E aí os outros, o financeiro você vai ter que cuidar em algum momento, ou alguém cuidar para você, mas você vai ter que gerir de alguma forma. Enfim, distribua as atividades por processo para que você, ao fazer a sua agenda completa, você olhe que dia que você está planejando em fazer cada coisa e esse volume de atividades por processo, se você acha que vai dar o resultado que você necessita. Essa é a minha quinta dica. E a sexta e última dica é para você saber diferenciar e priorizar suas atividades, né? Como eu disse, uma está ligada com a outra. É lógico que quando eu faço meu cronograma, depois desço, monto a minha agenda, depois divido as minhas atividades por grupo, por batch, né, para poder ser mais produtivo. Depois comunico essas atividades por pessoa, por processo. Depois na hora de distribuir as atividades, é muito importante você saber dividir essas atividades em 3 grupos. O grupo das atividades que são urgentes, as atividades que são importantes e as atividades que são de rotina. As atividades que são de rotina, elas são de rotina. Você vai fazer tal hora assim assado e de preferência naquele horário. Por isso que são atividades de rotina. Tem os mesmos dias e os mesmos horários para fazer. Agora, as atividades urgentes e importantes é que a gente precisa saber diferenciar, porque senão tudo vira urgente e a gente acaba se enrolando. Quais são realmente as atividades na semana que são aquelas urgentes para você? Existem atividades que também são importantes, mas elas podem ficar para um segundo momento. Se eu deixar para fazê-las talvez mais tarde ou elencar na agenda num outro momento, a minha empresa não vai parar, eu não vou ter problema, não vou perder venda, não vai acontecer alguma coisa mais drástica. Mas existem atividades que são de urgência, né? Tratar alguma coisa com um colaborador, ver uma falta de um time, algum problema de venda, algum problema de pós-venda. Como é que a gente difere uma atividade urgente de uma importante? Logicamente usando o bom senso, óbvio, né? Você é dono, você vai saber fazer isso, mas principalmente aquelas atividades que têm pontos de contato com o seu cliente, né? Atividades principalmente de venda, de pós-venda e de atendimento são atividades que são muito importantes, porque estão ali
prementes, né? Estão muito em contato com o seu cliente. Se você está vendendo, se você está tentando vender novamente, se você está atendendo o seu cliente de alguma forma, você precisa dar prioridade para elas. Elas são realmente as atividades que são urgentes. E algumas internas, obviamente, que você saiba com o seu time, que precisam ser feitas para ontem, para atender venda, para atender pós-venda e para atender, literalmente, né, fazer o atendimento do seu cliente. Se você usar essas dicas, né, essas 6 dicas aí para priorizar o seu tempo, dividir a sua hora ao longo do mês e da semana, para você ter mais produtividade, né? Mais eficiência, mais eficácia, mais entrega, com certeza os seus resultados, né? Semana a semana vão chegar. Se você fez o seu planejamento estratégico para o ano, dividiu ele em trimestres, está coordenando esses trimestres e fechando o seu mês certinho, você vai conseguir fazer uma gestão para cada processo muito mais eficiente, você vai conseguir ter uma rotina com mais produtividade. E aí abranger, né, obviamente, as 3 partes da pirâmide, né? A sua, que é de dono, a do meio, que é dos gestores, e a de baixo, que é dos colaboradores. Você vai poder gerir e liderar as pessoas, né? Gerir processos e liderar as pessoas da forma mais correta e rumar a empresa na direção que você precisa. Não é tão difícil assim ter essa visão macro, ter processos estabelecidos, padronizados, certinho. Você tem que parar, você tem que querer, você tem que se dedicar para que a sua agenda, né, olhando a sua empresa por processo, reflita tudo aquilo que você quer alcançar, que começou lá no seu planejamento estratégico. Você tem uma meta mensal de faturamento aí, de receita, de margem, né, de despesas fixas e variáveis também, para aquele mês que você dividiu por semana. É isso que você tem que fazer. Primeiro, começar com um cronograma, ver qual a sua meta do mês, depois dividir essa meta do mês por semana, e aí você vai, dentro da agenda semanal, saber a sua meta. Muitas vezes dividir essa meta de novo por dia. Às vezes você tem aí metas diárias para serem alcançadas por pessoas que te ajudam a vender, metas de uma série de coisas, e aí fazendo isso você consegue gerir tudo isso de uma maneira mais fácil, ter a sua agenda mais na sua mão e principalmente não só uma sensação de mais produtividade, de mais realização, mas na prática ter efetivamente mais produtividade. Isso é muito importante para que você termine os seus dias, né, com o seu mindset mais positivo. Cara, o dia foi excelente, fiz o que eu tinha que fazer, entreguei o que eu tinha que entregar, fiz tudo aquilo que efetivamente eu planejei e às vezes até mais, né? E aí, dia a dia, você vai cumprindo isso de maneira bastante produtiva em direção aos resultados que você deseja alcançar. Tá ok, pessoal? Se você quiser que eu te acompanhe nisso, seja para fazer o seu planejamento estratégico, para montar os seus processos ou para melhorar a sua rotina como empresário, ou também a rotina sua com do seu time, você pode entrar em contato. Meu processo de mentoria consultiva está aí. É exatamente isso, uma das coisas que a gente faz aqui, né, que eu faço com os meus clientes empresários através do meu processo de mentoria consultiva, e posso te ajudar bastante para você ter mais, não só produtividade, né, mas para você ter um planejamento estratégico, um sistema de gestão para esses processos, poder desdobrar suas metas, poder gerir cada processo da forma correta, poder ter uma melhor rotina, uma rotina mais produtividade, com mais produtividade, tanto para você como empresário, quanto para você com o seu time, para você poder gerir processos e liderar as pessoas e ir na direção dos resultados que você deseja. Se você quiser, meu processo de mentoria está aí. Entre em contato, a gente marca um bate-papo sem compromisso, a gente vai conversar, vou saber seus desafios, as suas necessidades e quem sabe poder te acompanhar aí nesse período aí do processo de mentoria consultiva para que você consiga efetivamente os resultados, né, ir na direção da empresa, né, rumar a empresa na direção que você necessita. Fico por aqui, saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.